Por que você acha que eu preciso fazer um tratado sobre o Evangelho? Porque o que há na América não é evangelho. Os pregadores na América são ignorantes do evangelho. Nós precisamos entender o que o evangelho é. É uma necessidade absoluta. Sabe, nós temos reduzido o evangelho a 4 leis espirituais e 5 coisas que Deus quer que você saiba. E isto não é o evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos começar com o caráter de Deus. Quem Ele é? Ele é um Deus justo, que é completamente oposto da justiça do homem. E isto é um problema. Eu estava conversando com um grupo de estudantes na universidade, tentando descobrir o que eu deveria dizer para eles. Então eu saí e disse, eu quero dar a vocês a coisa mais aterrorizante das Escrituras. E eles ficaram assim, se preparando para ouvir. Então eu disse, bom, aqui está, Deus é bom. E os alunos disseram, qual o problema com isto? Então eu disse, bem, vocês não são. Então, o que um Deus bom faz com pessoas como nós? Veja, isso está escrito na Bíblia, em volta deste problema gigantesco. Nós não entendemos porque nós não estudamos os atributos de Deus. O problema é este, é que se Deus é justo, Ele não pode perdoar. Sua justiça deve ser satisfeita. Aqui é onde estes evangelistas dizem, ao invés de ser justo com você, eles dizem, não, Deus é amoroso. Mas veja, Deus não pode deixar de lado um atributo em favor do outro. Então, em ordem, para Deus poder perdoar, Ele deve primeiro satisfazer a exigência da sua própria justiça. Ele deve fazer justiça, pois é um Deus justo. Então, aqui é onde muitos teólogos liberais iriam dizer que isto é uma ideia antiga. Esta é uma ideia pagã de apaziguamento da divindade. Mas o que nós precisamos entender é que a diferença é que nas religiões pagãs, a divindade exige que as pessoas apaziguam a sua ira. Já no cristianismo, o justo Deus se tornou homem, caminhou na terra, viveu uma vida perfeita, os pecados do seu povo são imputados sobre ele, e ele é esmagado debaixo da justiça que o seu povo merecia. Nosso Deus apazigou a si mesmo, nosso Deus satisfez a sua própria justiça naquele madeiro. É por isso que o Evangelho é tão esplêndido. Sabe, eu tenho pregado estas coisas e compartilhado em todo o mundo. E tinha cristãos em denominações que eram cristãos sinceros, que veio até mim em lágrimas dizendo, eu tenho sido um cristão por 30 anos, eu sempre confiei em Cristo, mas eu nunca poderia entender como os romanos, batendo Jesus, poderiam pagar por nossos pecados. E eles não entendem que Cristo foi esmagado debaixo da ira de Deus. Eu estava pregando muitos anos atrás em uma igreja conservadora, e eles eram crentes na Bíblia, sabe? E eu preguei em Isaías 53. Era para ser 7 noites para eu pregar em Isaías 53. E na manhã seguinte, uma convenção de grupo de pessoas da igreja veio até mim e disseram, Senhor Paulo, a reunião tem sido cancelada por conta da heresia. Então eu disse, que heresia? E eles disseram, você disse que Deus Pai esmagou seu próprio filho debaixo da ira, de sua ira. E eu disse, sim, e foi exatamente o que eu disse. Então eles disseram, não, nunca. E eles rebaixaram você? Sim. Tradução e voz, Caio Pereira. But if you're afraid to do it, we've got teams all over college campuses around the country. Here you go, passing out the biggest question. It's a perfect gospel presentation, but we need for you to pay for them. It's called The Biggest Project. Get involved. Find out more at Wretched, here you go, sir, .tv. All right, sweet. And no one